Você já se perguntou se está vivendo em um relacionamento saudável? Pois é, esse vídeo ele foi preparado para você saber definitivamente sobre isso. Meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga e terapeuta de casais e nesse vídeo eu vou falar sobre os principais aspectos que conotam aí que o seu relacionamento pode estar por um fio. Quando a gente fala sobre relacionamento saudável, muita gente pensa na palavra perfeito, mas perfeito é muito subjetivo para cada um. Então eu prefiro usar o saudável, porque assim como tudo na vida, a gente não costuma alcançar 100%, mas viver de maneira saudável, sadia ou todos esses codinomes, eles fazem com que a gente tenha paz e tranquilidade e menos ansiedade. Então, se você está num relacionamento, um dos principais fatores a ser aí levado em consideração é o diálogo. Enquanto terapeuta de casais, eu vejo muito em consultório que quanto mais tempo tem de relacionamento, menos diálogo o casal tem. E quando a gente fala em diálogo, muita gente confunde em só falar ou só ouvir. Mas o verdadeiro diálogo no relacionamento são aquelas coisas simples, como passear num parque e conversar sobre qualquer outra coisa. É como sentar na mesa e ter assuntos variados, não só a briga dos filhos ou contas para pagar ou boleto vencido. Não, é você conversar sobre seja novela, jogo de futebol, um assunto como a pesca, e sim, entra aí os boletos e o assunto dos filhos, é conversar sobre o filme que assistiu ontem, ou até mesmo que vai assistir, ou até mesmo colocar uma viagem aí na rotina de vocês. Então, quando a gente fala sobre diálogo, é absolutamente tudo. E quando o casal ele não tem esse diálogo, então muitas vezes está caminhando ou passeando num parque, às vezes até de mãos dadas, mas ali não tem nenhum tipo de papo. Então, se você tem dificuldade em ouvir e em falar com a sua parceria, esse pode ser um sinal que você precisa rever. E o segundo aspecto fundamental para você saber se o relacionamento está saudável é quando o outro te limita. Sabe aquela coisa do outro não dar motivação para você conquistar os seus sonhos e objetivos? Sabe quando você chega todo animado, toda animada em casa, falando sobre os seus projetos e tudo que você quer para o futuro, tanto do relacionamento quanto o seu futuro pessoal, e o outro simplesmente te joga um balde de água fria? Pois é, esse é um ponto fundamental para você avaliar aí como está o seu relacionamento, como o outro lida com os seus sonhos, como o outro lida com os seus objetivos, com as coisas que você quer conquistar. A palavra saudável, o relacionamento saudável, ele está em o casal dividir sonhos, dividir projetos. Aqui uma observação. Não significa que nós vamos precisar sempre sonhar a mesma coisa que o outro sonha, porque é muito importante respeitar a individualidade do outro, seja do homem ou seja da mulher. Mas a motivação, ela independe se os dois querem a mesma coisa. A motivação, ela simplesmente quer que o outro vá bem. A minha pergunta é o quanto que a sua parceria está com você nesse relacionamento te motivando. Preste atenção nisso. Uma outra coisa também que você precisa avaliar é a tal da frase, pisar em ovos. Você já ouviu ou vive isso? Eu diria que é uma das piores coisas no relacionamento. E Débora, o que significa pisar em ovos? É quando você precisa pensar sobre absolutamente tudo que você vai falar, sobre o que você vai fazer, ou até mesmo falar sobre as coisas que você gosta, sobre a roupa que você vai vestir e até mesmo a comida que você vai comer. O pisar em ovos é algo que você precisa ficar o tempo todo em estado de alerta, perguntando: será que meu marido vai gostar? Será que minha mulher vai aprovar? De maneira que não é saudável. Então, quando você fica extremamente preocupado ou preocupada aí se está agradando o outro, mas excessivamente, é preciso você tomar muito cuidado com isso. O problema de pisar em ovos é que esse estado de alerta, toda hora, todos os dias ativado, faz com que você ao longo do tempo possa adquirir a depressão e muitas vezes crise de pânico. Olha só,
No consultório eu atendo vários casais, às vezes só o homem, às vezes só a mulher, que estão com crise de pânico ou num estado depressivo muito avançado. E quando eu começo a investigar as causas, muitas vezes estão em relacionamento falido com várias coisas ruins, e o tal do pisar em ovos é uma das grandes causas dessa crise de pânico, porque a pessoa fica em estado de alerta o tempo todo. Então, toma cuidado. É muito fácil saber se você está pisando em ovos e talvez você não consiga identificar com algumas coisas simples. É quando você perde a personalidade que você tem, é quando você perde o seu eu para entrar no mundo e na vida do outro para ser bem aceito ou bem aceito. Então, pense sobre isso. E a quarta dica que eu dou para você para avaliar se o seu relacionamento está saudável é o quanto o outro está disponível a fazer parte da sua vida. E aqui eu poderia dar vários exemplos, mas eu vou dar um exemplo bem comum que acontece na vida de nós casais, né? Primeiro, imagina você vai numa festa e você chama aí o seu marido ou a sua mulher. E aí ele vai com você, ele senta à mesa com você, mas fica com aquela cara mega emburrada. Ou seja, a presença ela está ali física, mas a mente não está. Então, o quanto o outro faz parte da sua vida, o quanto o outro está com você nas viagens, nas festas, nos casamentos e nos almoços familiares, isso é muito importante, porque isso faz parte dos sonhos, dos objetivos. E para você que está me assistindo aí, se você quer fazer parte da vida do seu marido ou da sua mulher, não basta estar de corpo, é preciso estar com alma. Muita gente, até um outro exemplo, né? Chega em casa depois do trabalho, senta no sofá, pega o celular e fica somente no celular ou no computador. E aí quando a parceria vai cobrar e fala, mas eu estou em casa todas as noites, eu estou em casa todo final de semana. Isso não é estar junto, isso não é estar em casal, isso não é estar num relacionamento saudável, isso é estar debaixo do mesmo teto, da mesma casa e às vezes até da mesma cama. Mas estar juntos é dividir essa presença, como eu disse, corpo e também alma. E o quinto aspecto fundamental para você levar em consideração para saber como anda o seu relacionamento é a tal da repulsa física. Sabe quando o marido vem te tocar que você vai se encolhendo? Ou quando a sua mulher vem te tocar? Isso é menos comum no homem, mas também acontece. Mas muitas mulheres, quando elas não estão vivendo um relacionamento saudável, o toque físico se torna uma tortura. E a minha pergunta é, será que isso tem acontecido com você? É preciso você avaliar. Nesse contato físico, eu até falo da questão do desejo sexual. Muita gente, principalmente muitas mulheres, vêm para o consultório buscar aí terapia para aumento do desejo, mas se torna muito difícil tratar ou até mesmo desafiador, porque essas mulheres têm repulsa física, elas não conseguem que o homem toque no corpo dela. Sendo assim, como é que o desejo ele vai aflorar? Porque o toque ele é um dos principais estímulos para que a resposta sexual comece a acontecer. Então essa repulsa física, muitas vezes ela vem depois de todas essas coisas que eu falei anteriormente, como falta de motivação, falta de presença. Então primeiro quebra-se a conexão emocional, depois quebra-se a conexão física. Então como está essa conexão com a sua parceria? Física e emocional. Se você já perdeu uma dessas conexões, é muito importante que você avalie em qual grau está o seu relacionamento, tanto para bom quanto para ruim. E, não menos importante, eu falo sobre sonhos. Quais são os sonhos que você tem com a sua parceria? E lá no comecinho eu falei, né, sobre motivação e muitas vezes a gente não sonhar a mesma coisa exatamente da nossa parceira ou do nosso parceiro. Mas é claro que de maneira comum é muito importante você levar em consideração se vocês sonham a mesma coisa. Se você gosta de viajar e o outro não, provavelmente vocês, se não têm, terão um problema. Se você gosta, por exemplo, de sertanejo e outro gosta só de pagode, provavelmente vocês têm um problema. Se um gosta de independência financeira e busca ter uma vida mais livre nesse sentido e o outro não, vocês também podem ter um problema nesse sentido. Então é claro que a individualidade ela deve ser sim preservada, mas nos maiores sonhos, por exemplo, uma outra coisa aqui é sobre filhos. Tem casal que estão juntos,
mas a decisão de ter filhos é completamente diferente um do outro. Às vezes um quer ter 2, 3, 4, 5 filhos e o outro não quer ter filhos, quer ter uma vida mais livre por um longo tempo. E como está o seu relacionamento nesse sentido? Vocês dividem aí os seus sonhos? E em sétimo lugar é sobre diversão. O quanto você se diverte com o seu marido, o quanto você se diverte com a sua mulher. Essa coisa de riso fácil, sabe? De se divertir com coisas bobas, de contar piadas, de brincar em casa os dois juntos. Eu falo que a criança dentro de nós, ela tem que permanecer mesmo aí nessa fase adulta, né? Eu já quase nos meus 40 anos, eu sempre falo que a criança deve estar morando dentro de mim sempre. E essa criança dentro da gente, de se divertir, de sorrir, de sonhar, de não se preocupar em algumas coisas, em alguns momentos, ela deve sim existir no relacionamento. Qual foi a última vez que você deu uma bela gargalhada com a sua parceria? Qual foi a última vez que vocês se divertiram muito? Pode ser com coisas simples, pode ser com coisas elaboradas, mas a pergunta é: diversão. Quando foi a última vez que isso aconteceu? É claro que são várias coisas aqui, né? Eu falei sobre sonhos, motivação, toque físico, diversão, diálogo. Então, avalie tudo isso no seu relacionamento. E aqui embaixo desse vídeo, eu vou deixar também um link para você conhecer o meu conteúdo sobre como resgatar o seu relacionamento. E já de antemão, se você tem alguma dúvida sobre isso, coloque aqui embaixo nos comentários a sua sugestão de tema para os meus próximos vídeos ou a sua pergunta sobre sexo e relacionamento. E eu também espero a sua inscrição no meu canal e você nas minhas redes sociais. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.